Bom, bem-vindo a mais uma aula da nossa escola de adoração. Espero que você esteja aproveitando até agora e eu espero que o Espírito Santo esteja ensinando você em todas as coisas. Ele é o nosso melhor professor. Nós aqui na Atos somos apenas veículos para aquilo que Deus vai falar no seu coração e através de você. Sabe, você é uma bomba nas mãos do Senhor para explodir o inferno, para explodir no meio das tribulações e afastar de você toda murmuração, afastar de você toda reclamação. Nós estamos falando sobre uma vida de louvor, o poder explosivo do louvor. Quando nós entendemos uma vida de louvor, isso transforma a nossa vida. Você já consegue perceber o seu pensamento sendo transformado? Você já consegue perceber a sua vida sendo transformada? E é isso mesmo, o objetivo desse curso é transformar a mentalidade para que você possa experimentar o poder explosivo do louvor na sua vida. Bem, a gente vai falar hoje sobre apresentando os nossos sacrifícios espirituais. E nós já vimos no nosso primeiro módulo, quando nós falamos sobre os fundamentos, que o nosso sacrifício é apresentado através de Cristo, que é a única adoração que é recebida pelo Pai, é a adoração de Cristo. Então o que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo a não entregar a nossa adoração. Não da nossa maneira, não do nosso jeito, não com os nossos pensamentos, não, nós estamos aprendendo a apresentar Cristo ao Pai. Como diz o apóstolo Paulo, que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse formado nos seus discípulos. E é o que está acontecendo comigo e contigo. Cristo está sendo formado no nosso coração. Aleluia! Cristo está sendo formado no nosso coração. Nós vimos também Romanos capítulo 12, verso 1, apresentai, portanto, os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós já vimos que é a expressão do nosso corpo, a expressão da nossa vida através de Jesus. E é isso que eu quero ler com você agora, Hebreus capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia. Hebreus capítulo 13, verso 15. E você sabe que Cristo, ele é o nosso Cordeiro. Ele foi sacrificado no nosso lugar, Ele nos faz aceitáveis a Deus, Ele faz a adoração do nosso coração ser aceitáveis. A gente sabe que não há mais necessidade para sacrifícios de animais, como era feito na velha aliança, porque Jesus instituiu uma nova aliança e Ele mesmo é o sacrifício. Hebreus capítulo 13, então, no verso 15, a gente conhece muito, diz por meio de Jesus, diga por meio de Jesus, é através de Jesus. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Muitas vezes nós dizemos que o sacrifício é algo penoso, sabe? É algo que tem que ser trabalhoso e é algo que eu tenho que entregar de qualquer maneira, mas não é isso o que biblicamente essa palavra quer dizer. E nós estamos aqui para te ajudar a ver todas essas questões de adoração, de louvor, com relação à Bíblia. Então a palavra sacrifício significa uma oferta, significa o ato de oferecer. Então veja, não é só a oferta que nós entregamos, mas o ato de oferecer. É claro que o sacrifício, veja só essa frase, o sacrifício, ele implica em algo que nos é custoso. Ninguém está dizendo que é de mãos abanando, ninguém aqui está dizendo que é de qualquer maneira, mas é algo que custa a nossa vida. É uma oferta, você vai dar daquilo o que você tem. Você já ouviu essa frase que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem? Então nesse momento nós estamos invertendo a frase para dizer você vai dar aquilo que você tem. E um sacrifício é um ato de oferta, é uma oferta ao nosso Deus. A palavra implica que o louvor nem sempre é fácil ou conveniente. Você já estudou até aqui, você já viu passagens como as de Josafá, já viu passagens como a de Paulo e Silas. Ou seja, louvar a Deus, as situações ao nosso redor nem sempre vão fazer que o louvor seja algo conveniente. Nem sempre vão fazer que o louvor seja algo fácil de apresentar, mas é algo que já está dentro de você.
É algo que a nova criatura já tem. Aleluia! E nós queremos te colocar para cima nesse momento, para que você entenda que se você é uma nova criatura, você tem louvor aí instalado, esse chip já está instalado no seu espírito. Lucas, capítulo 14, no verso 25 até o verso 23, abra lá comigo também. Lucas, capítulo 14. Isso, vai. Vamos aí na nossa Bíblia. Lucas, capítulo 14, do verso 25 até o verso 33. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai e a sua mãe, e a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Ele está falando de sair de uma zona de conforto. Sabe, se você não sai dessa zona de conforto, se você não aborrece a você mesmo, se você mesmo não olha para você e diz, tem alguma coisa errada, eu quero mais, você não pode ser meu discípulo. Ei, existe mais para mim e para você. Existe mais. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aqui ele está falando de tomar a cruz, ele está falando de estar pronto para algo, estar pronto para pagar o último preço. E por passar vergonha, porque o cruz era símbolo de vergonha. Cruz era símbolo de você passar vergonha porque você tinha feito algo errado. Mas o que Jesus está falando aqui é, olha, se prepare para ir até o final. E se necessário for ser ridicularizado. Já foi ridicularizado quando numa situação você tinha uma resposta no teu coração e você começou a louvar a Deus e as pessoas ao teu redor começaram a olhar para você com cara de maluco, né? Dizendo, não estou entendendo, mas por que ele já está cantando? Está cantando a vitória antes do tempo? É claro, Jesus já me deu a certeza no meu coração. Está preparado para carregar a sua cruz? Está preparado para jogar em pedra em você? Está preparado para dizerem coisas a teu respeito? Bem-aventurados se vocês forem perseguidos no meu nome, é o que disse Jesus. Vamos continuar lendo? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombam dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está falando? Existe um custo. Por isso é que nós falamos que a palavra sacrifício aqui implica em algo que nos é custoso. Existe um custo para nós vivermos em Cristo. Existe o custo de nós deixarmos a carne. Existe o custo de nós abandonarmos o mundo. Existe o custo, preste atenção nisso, existe o custo de nós abandonarmos a nossa maneira de pensar. Existe um custo de nós abandonarmos o poder das nossas emoções para nós vivermos no poder do Espírito. Romanos vai dizer que aquele que semeia para a carne colhe morte, colhe carne, colhe destruição, mas aquele que semeia para o Espírito, ele colhe vida e paz. Existe um custo para nós colhermos vida e paz. E hoje você está semeando, você está assistindo esse curso, você está participando dessas aulas. Existe um custo para isso. Não estou falando do custo financeiro, não. Existe o custo do seu tempo. Existe o custo de você abandonar os seus pensamentos antigos para poder viver uma nova vida. E é isso que está acontecendo com você. Contar o custo significa reconhecer e concordar com alguns termos primeiro. E nós estamos aprendendo a concordar com a palavra.
Nós estamos aprendendo a concordar com as Escrituras. Nós estamos aprendendo a reconhecer o valor da palavra de Deus, como nós já vimos antes. A palavra guia a nossa adoração, a palavra é o fundamento da nossa adoração. Nós não conseguimos apresentar nada para Deus que não seja a palavra. Por quê? Porque a palavra é Cristo e a única adoração aceitável é o sacrifício de Cristo, é a adoração de Cristo. Nós estamos aprendendo a adorar a Deus em Cristo. Aleluia! Em Cristo. Então vamos falar nessa parte, vamos falar um pouco sobre a atitude do sacrifício. Porque nós já vimos que a palavra sacrificar significa não somente oferecer, não somente uma oferta, mas também o ato da oferta. Então a atitude, como nós entregamos o sacrifício, é muito importante, mesmo que você saiba que é custoso, mesmo que você saiba que você está pagando o preço, mesmo que doa na sua alma. Preste atenção, aleluia! O ato de nós entregarmos faz toda a diferença. Eu me lembro uma vez, um pastor, se eu não me engano, foi o irmão do William Hinn, o irmão do Benny Hinn, o William Hinn, que numa conferência, quando eu morava na África do Sul, ele dando esse exemplo que na cultura, né, eles vindo de Israel, na cultura deles, se você pegasse uma mala de $1 milhão e jogasse no colo do seu pai, o seu pai não recebia. Por quê? Porque não foi dado com honra. Mas se você pegasse um objeto, talvez uma pedra que o seu neto tinha feito, e ele fez tão bonitinho, pintou, tentou escrever seu nome, e a maneira como é dado, aquilo vale mais do que $1 milhão na cultura. E nós precisamos aprender a cultura do céu. E a cultura do céu não fala de valores, não fala de espécies, fala de honra. Honra é a cultura do céu. Aleluia. Por isso que a adoração envolve honra, porque honra é a cultura do céu. A palavra apresentar, se a gente der uma olhada na palavra apresentar, apresentemos, ofereçamos. Em outras versões, apresentemos. A palavra apresentar é anaferon, e anaferon significa ofertar, apresentar, conduzir, transportar homens a um lugar mais alto. Aleluia! Eu gosto dessa palavra, lugar mais alto, porque a palavra céu significa um lugar mais alto, um lugar elevado. Colocar sobre o altar era um lugar elevado. Então, gente, quando nós estamos falando sobre a palavra apresentar ou oferecer aqui, nós estamos falando de colocar sobre o altar. Nós estamos falando de dar de qualquer maneira. Estamos falando sobre santificar. O altar é santificado. E quando nós colocamos a oferta sobre o altar, nós estamos santificando a oferta. De que maneira nós estamos apresentando essa oferta? Uma oferta santa, uma oferta santificada. Uma oferta que condiz com o nosso rei. Olha só, Salmo 27, verso 5 e verso 6 diz: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Aonde que ele vai ofertar isso? Quando que ele vai ofertar isso? No dia da adversidade. No dia da adversidade, quando ele aprender, quando ele entender que ele está oculto em Cristo, que ele está em Cristo, ele entende que a sua cabeça será exaltada. No meio dos inimigos que o cercam. Você acha que Davi está falando aqui que, não, quando tudo estiver bom eu vou te exaltar? Não. No meio dos meus inimigos. Lembra do Salmo 23? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu como bem e como em paz, como descansando, mesmo que os meus inimigos estejam ao meu redor. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Aleluia. Então, no dia da adversidade, Davi está dizendo aqui: eu oferecerei sacrifício de júbilo. Veja, não está falando de apresentar um negócio, meu Deus, que horrível, eu tenho que fazer isso. Não é na expressão de eu tenho. É um sacrifício de júbilo, é um sacrifício de alegria. Aleluia. Veja, Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria
o passardes por várias provações. Nós estamos falando sobre a atitude do sacrifício. A palavra alegria é a palavra rara, e rara significa um deleite interior, um deleite do coração. E está relacionado com a palavra raris, que você já conhece, que é a palavra graça. Então essa palavra faz referência a uma alegria duradoura, baseada não em circunstâncias, mas baseada numa pessoa. A nossa alegria, mesmo em tempos de adversidade, não está baseada nas circunstâncias. A nossa alegria está baseada numa pessoa. E a graça de Deus facilita isso. Entender a graça de Deus. Entender que há momentos onde eu não posso fazer nada para sair dessa situação, a não ser confiar na graça de Deus. A não ser confiar na pessoa de Deus. E quando confiança, ela inunda o nosso coração, o que ela vai transbordar? Louvor. Você lembra que a fé é a substância do nosso louvor? Então a fé é o fundamento do nosso louvor. A palavra de Deus é o alicerce, a palavra de Deus enche a nossa vida de tal maneira que no meio da crise eu consigo encontrar a graça. Lembra que Hebreus diz: acheguemo-nos, portanto, diante do trono da graça, porque a seu tempo nós encontraremos misericórdia e graça. Aleluia! Nós podemos nos achegar a esse trono de graça. E eu acho interessante essa palavra, tende por motivo. Essa expressão, está aí na sua apostila, essa expressão, tende motivo, na versão em inglês, da King James, usa o termo regeomai, e regeomai significa contar, enumerar. Tende por motivo de toda alegria. Tende por motivo significa conte, enumere, pense, estime, lidere, governe, comande, ter autoridade. Tende por motivo de toda alegria. O que nós estamos falando? Olha essa frase. Estime a alegria para que ela governe sobre as situações difíceis. O que nós estamos falando? Tende por motivo de muita alegria. Deixe a alegria comandar. Glória a Deus. Deixe a alegria. Pense nas coisas que são do alto. Filipenses capítulo 8. Isso vai encher o teu coração. Pense nas coisas do alto e deixe a alegria comandar a situação. Quando você estiver passando por provações, deixe a alegria governar. E a alegria é fruto do Espírito. A alegria, ela é uma característica do reino. Lembra de Romanos 14? Que diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então deixe a alegria comandar a sua vida. Filipenses capítulo 3, verso 1 diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Capítulo 4, verso 4 de Filipenses diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Salmo 107, 22 diz: ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Então, gente, sacrificar demanda uma determinação da nossa vontade, um coração firme e inabalável. Eu não vou esmorecer. Mesmo que a luta tente chamar a minha atenção, mesmo que o choro possa vir durante uma noite, a alegria vem pela manhã. E nós já vimos muitas vezes aqui nos Salmos, quantas vezes os salmistas, né, eles estão para baixo, quantas vezes os salmos, né, de lamento, vendo aquela situação, mas lembra que os salmos de lamento sempre voltam apontando para Deus. Veja que você pode passar por dias difíceis, que você vai passar por dias difíceis, mas nós estamos construindo o nosso caráter agora. Nós estamos tomando uma decisão agora, para que no dia da adversidade, nós não precisemos parar em cima de uma rocha, sentar em cima de uma rocha, para tentar rapidinho afiar a nossa espada. Não, nós estamos afiando a nossa espada agora, para que no dia da batalha ela esteja bem afiada. É a espada do Espírito. Então vamos viver em alegria, ofereçamos, diz Hebreus 13, 15, ofereçamos, apresentemos. Você não pode ser forçado a sacrificar. É o ato de oferecer, é o ato do coração.
Deus não recebe nada forçado. Aceita Jesus, eu não quero aceitar, mas aceita, senão vai morrer. Aí aceita, foi forçado. Deus não recebe os seus dízimos forçados, porque tem que entregar. Deus não recebe suas ofertas forçadas, Deus não recebe o seu louvor forçado. Deus não recebe nada forçado. O beneficiário do louvor não é Deus. Deus recebe o seu louvor porque Ele se agrada da sua vida. O maior beneficiado de uma vida de louvor é você e sou eu. Aleluia! Porque nós somos transformados, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Vamos terminar com esses 3 versos aqui, com essas 3 passagens? Salmo 54, verso 6 diz: oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Por quê? Porque é bom. Lembra disso quando a gente passar durante as tribulações, as dificuldades da vida. Porque tu és bom. 2 Crônicas 29, 31, disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração dispostos trouxeram holocaustos. E por último, Amós, capítulo 4, verso 5, e oferecereis sacrifícios de louvor do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Então Deus, Ele recebe as nossas ofertas voluntárias. Nós estamos falando sobre o ato de oferecer, nós estamos falando sobre a atitude do sacrifício. Não é forçado, é custoso, mas não deve ser forçado. Deve ser consciente do nosso coração. Mesmo em meio à dor, existe louvor dentro de você. Se você está cheio da palavra, existe louvor dentro de você. Então, se encha da palavra, se encha da consciência do Espírito, e você vai ver que o louvor vai fluir do seu coração. A gente se vê na próxima parte dessa aula. Tchau, tchau.